Bom dia a todas e a todos aqui presentes, né? Em mais um dia e no caso, o último dia do 10º Seminário Internacional de Literatura e Cultura, né? De antemão, já agradecemos a colaboração e participação de cada um que aqui está e aqueles que já estiveram ao longo desses dias, né? E estamos aqui com a sessão de número 9, né? Chamada Literatura e Interseccionalidades, né? Esperamos que seja uma sessão muito produtiva, de muita partilha, porque a imaginação radical decolonial ela é importante para que a gente possa construir alternativas de leituras em torno do texto literário, né? E para começar, nós temos, né, aqui Gabriel Chagas com a comunicação intitulada Decolonialidade Interseccional nos contos de Lima Barreto. E só para poder situar, né, a dinâmica, né, como vocês já sabem, são 15 minutos e eu tenho dito isso ao longo desses dias, que aos 12 eu vou cometer a indelicadeza de sinalizar o restante dos minutos, tá bom? Gabriel, meu querido, fique à vontade para a sua partilha. Muito obrigado, Jefferson, muito obrigado a todas e todos aqui presentes. Eu vou compartilhar minha tela. Por uma questão de tempo e de coesão, eu, em vez de ler a comunicação, achei mais produtivo criar um handout. É uma espécie de slide, mas menor do que um slide. Fiz um handout para acompanhar meu raciocínio, e aí eu vou demonstrá-lo, vou projetá-lo, e a partir dele a gente faz nossa elaboração. Eu acho que vocês não estão vendo, né? Não estão Não. vendo. Tá, calma um minutinho, eu já vou projetar de novo. Para não perdermos tempo, enquanto eu abro de novo, eu já vou contextualizando aqui. Bom, meu nome é Gabriel Chagas, muito bom dia. Atualmente eu sou membro do Laboratório de Estudos Negros da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também sou doutorando na Universidade de Miami, nos Estados Unidos. Eu fico com um pé em Miami e um pé no Rio de Janeiro, nessa minha eterna travessia. E eu trabalho especificamente com a literatura afrodiaspórica do Brasil e dos Estados Unidos, sobretudo do começo do século XX, com uma ênfase especial no Brasil, o Lima Barreto, nos Estados Unidos, aos escritores do Harlem, em Nova York. Então, para a nossa mesa aqui hoje, na qual pretendemos refletir sobre interseccionalidade, eu preparei um trabalho em torno especificamente do Lima e do escritor carioca Lima Barreto, e de maneira mais específica nos contos, e eu vou me debruçar em um conto especificamente, vou percorrer a contística barretiana, mas um conto especificamente chamado Um Especialista, tudo bem? Então, a partir disso, acredito que agora acho que foi. Sim, agora foi. Que ótimo. Então, vamos lá, sem mais delongas. Bom, então, Lima Barreto é esse escritor carioca, nascido em 1881, coincidentemente no dia 13 de maio de 1881, exatamente 7 anos antes da Lei Áurea, né? De modo que o aniversário de 7 anos do Lima foi o momento em que a Lei Áurea foi assinada, no Rio de Janeiro. E hoje eu trago para essa discussão um conto chamado Um Especialista. O Lima tem uma obra relativamente conhecida, desde a educação básica, né? Todo mundo conhece pelo menos o Triste Fim de Policarpo Quaresma, mas os contos de Lima Barreto, infelizmente, ainda não são tão lidos, né? Tanto a nível médio quanto a nível superior. Então, eu trouxe hoje um conto chamado Um Especialista, farei uma brevíssima contextualização e depois eu vou costurar o meu argumento com algumas citações do conto, tudo bem? Então, esse conto, ele se passa no Rio de Janeiro, como a imensa maioria do Lima Barreto. Ele é um conto muito interessante, porque ele focaliza dois portugueses, né? Os protagonistas são dois homens portugueses que moram no Rio de Janeiro, e o Lima vai partir dessa ideia de dois homens brancos europeus portugueses para mobilizar uma discussão que é absolutamente contemporânea, que é justamente uma discussão interseccional de raça e gênero. Porque a história gira em torno do comendador, que é um desses dois homens portugueses, que é obcecado por mulheres racializadas, mulheres negras, e no caso, usando o termo que se utilizava na época, eram mulheres mulatas, né? O termo mulata, que hoje
não se usa mais, né? Hoje está em franca decadência, é o termo utilizado por Lima Barreto na época e, portanto, eu vou fazer referência ao termo apenas por uma questão de historicidade, tá? Ainda que contemporaneamente não seja um termo utilizado. Bom, esse conto foi publicado originalmente em 1915, na edição de Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? O Triste Fim de Policarpo Quaresma já havia saído em folhetim, ele sai como volume em 1915, e o Lima acrescenta alguns contos a esse volume, e um deles é Um Especialista. Dito isso, eu gostaria de iniciar a nossa conversa com uma frase do conto que é fundamental. A gente poderia ficar facilmente aqui uma discussão de 2 horas só nessa frase. Como eu disse, o conto gira em torno desses 2 homens portugueses que estão no Rio de Janeiro. E um desses homens, o comendador, que é obcecado por mulheres mulatas, como eu disse, em determinado momento da trama, logo no início, ele diz o seguinte, e aí faço a citação que está na tela de vocês. A mulata, dizia ele, é a canela, é o cravo, é a pimenta, é, enfim, a especiaria de requeime acre e capitoso, que nós, os portugueses, desde Vasco da Gama, andamos a buscar, a procurar. Fim de citação. Com essa fala, o Lima Barreto, ele introduz uma discussão não só contemporânea, mas, ao mesmo tempo, basilar, né, de toda a experiência, digamos, colonial, né, e, nesse caso, especificamente, da experiência lusitana. E, quando eu digo isso, eu estou aqui me referindo a uma tradição portuguesa, né, que é centenária, que é a tradição de navegadores, né? Se nós lembrarmos a história de Portugal, né, no chamado pioneirismo português, desde o século XV, Portugal foi muito galgado, né, muito construído a partir dessa ideia colonial, né, da expansão, digamos, da exploração da riqueza alheia, da expansão do próprio território em detrimento do território do outro, né, o saque do território alheio, primeiro em África, depois nas Américas. Portugal foi o primeiro país a chegar em África e o último a sair. E aí a gente aciona um imaginário que está, inclusive, nos Lusíadas, né? Lembremos que na epopeia de Camões, quando Vasco da Gama, o protagonista da epopeia, vai definir Portugal, ele usa exatamente essa expressão, né? Portugal é a terra onde Portugal é onde a terra se acaba e o mar inicia. Então, esse imaginário de Portugal como uma terra que está debruçada para o mar, né? Quase cume da Europa, quase cume da cabeça de Europa toda, o reino lusitano, é a definição que o Camões faz na epopeia. Essa ideia é muito interessante porque, desde lá do século XVI, Portugal já se inscreve num imaginário ocidental como esse país de navegadores. Lima Barreto, séculos depois, em 1912, ele parte desse imaginário colonial português, que é o imaginário, né, dos navegadores, da exploração, do chamado Império Português. Lembremos que um dos principais pontos turísticos de Lisboa, até hoje, é o padrão dos descobrimentos, é o chamado padrão dos descobrimentos, que é justamente uma escultura em torno da expansão colonial. Lima Barreto pega essa tradição e inverte. E no meu argumento, que eu quero elaborar aqui, na minha interpretação, o Lima Barreto consegue inverter essa tradição colonial de maneira satírica e proporcionar um terreno de reflexão interseccional. Ainda que a palavra interseccionalidade tenha sido elaborada nos Estados Unidos já nos anos 80, né, intersectionality, e no caso brasileiro, a gente tem uma antecessora disso, que é a Lélia Gonzalez, nos anos 70 mais ou menos, o Lima está 50 anos antes já apontando para a questão interseccional de raça e gênero, né, que vai ser a base, por exemplo, de Clara dos Anjos também, um dos seus romances mais importantes, vai ser a base de Cló, que também é um conto muito importante. Então, o Lima já tinha um olhar decolonial e interseccional. Tendo isso em vista, eu vou agora justamente para a Lélia Gonzalez, vou dar alguma sustentação de teoria aqui com a brasileira Lélia Gonzalez, a fundamental Lélia Gonzalez, e também com o camaronês Achille Mbembe. E diz Lélia Gonzalez, quando se diz que o português inventou a mulata, isso nos remete exatamente ao fato de ele ter instituído a raça negra como objeto A. E aqui o objeto A em alusão ao objeto petit A lacaniano, né? A noção do Lacan de objeto A. E mulata é crioula, ou seja, negra nascida no Brasil, não importando as construções baseadas nos diferentes tons de pele. Isso aí tem mais a ver com as explicações do saber constituído do que com conhecimento. Então, quero deixar a Lélia Gonzalez no nosso horizonte de teoria, quando ela pensa essa ideia da invenção da mulata, nessa expressão que ela bota. O português inventou a mulata, ou seja, criou uma categoria colonial que é utilizada para hipersexualizar, para objetificar, para explorar de diversas formas. Então, vamos deixar no nosso horizonte de teoria Lélia Gonzalez. E aí, em diálogo com Lélia Gonzalez, eu gostaria de pôr o Achille Mbembe, que diz o seguinte, no livro A Crítica da Razão Negra, o filósofo Achille Mbembe diz: produzir o negro é produzir um vínculo social de submissão e um corpo de exploração.
isto é, um corpo inteiramente exposto à vontade de um senhor e do qual nos esforçamos para obter o máximo de rendimento. Então, quando a gente coloca em paralelo essas duas referências teóricas, a brasileira e a camaronesa, Gonzalez e o Bembe, a gente tem uma ideia muito importante, apesar deles escreverem isso numa diferença de mais de 30 anos. A gente tem uma ideia muito importante. O que se considera como negro no mundo ocidental nada mais é do que uma invenção branca, né? Isso é uma ideia que nos anos 50 o Francis Fanon já estava muito atento, né? E o Bembe, como leitor de Francis Fanon, atualiza essa ideia. O que a gente entende como negro, os estereótipos negros, os rótulos negros, as ideias do que significa ser negro, na verdade é uma produção colonial, consequentemente uma produção branca. E aí, quando eu digo produção branca, estou me referindo aqui à noção de branquitude como um sistema de poder, né? Segundo, inclusive, a definição do grande filósofo jamaicano Charles Mills. Branquitude como sistema de poder, não como cor apenas. E aí eu gostaria agora de costurar dentro dessa nossa reflexão teórica, que sustenta meu argumento, gostaria de trazer fragmentos fundamentais do conto para a gente conseguir avançar com o argumento. Então, esse comendador, né, cuja fala eu já trouxe, quando ele define a mulata usando esse imaginário das especiarias, que é uma violência simbólica muito grande, né, desumanizando essa mulher. Logo depois, um pouquinho depois no conto, o narrador do Lima Barreto diz o seguinte: o comendador falara com um ardor desusado nele, acalorara-se e se entusiasmara deveras, a ponto de haver na sua fisionomia estranhas mutações. Por todo ele havia aspecto de um suíno, cheio de lascívia, inebriado de gozo. Os olhos arredondaram-se e diminuíram, os lábios se haviam apertado fortemente, e impelidos para diante, se juntavam ao jeito de um focinho. O rosto destilava gordura e, ajudado isto pelo seu físico, tudo nele era de um colossal suíno. Olha que interessante essa reflexão. Leão Barreto, que colocou aquela fala do Vasco da Gama logo antes, nesse personagem, ele agora define o personagem como um colossal suíno, e de maneira evidente, com notas naturalistas, né? Lembremos aqui que Leão Barreto é um pouquinho depois da publicação do Curtiço, né? O Lima está no contexto naturalista, ele é um leitor dos naturalistas. O Lima, ele abraça e absorve a linguagem, o discurso naturalista, de modo a satirizar de maneira completa a linguagem desse comendador, né? Nesse fragmento, o narrador se posiciona claramente em defesa dessa mulher que foi brutalmente objetificada e em ataque a esse homem branco, comendador europeu português, colonizador, né, que se achava o próprio Vasco da Gama, mas o Lima, em certa medida, está invertendo e satirizando as supostas glórias do Império Português, né? É como se dissesse, olha aí as glórias do Império Português, elas são faladas por um colossal suíno, né, na definição do Lima. Logo adiante, portanto, essa jovem, né, que é a Alice, que é essa menina, essa jovem, nos termos do Lima, mulata, o conto começa a apontar para o desfecho trágico, né? E qual é o desfecho trágico? Nós percebemos ao final do conto que esse envolvimento se dá na linguagem, no espaço do trágico, porque o comendador descobre, é a grande reviravolta do conto, o comendador descobre que a menina pela qual ele estava obcecado era filha dele, né? Que 20 anos antes ele havia feito a mesma coisa com a mãe dessa jovem, havia engravidado a mãe da jovem e havia desaparecido, e aí agora, 20 anos depois do Rio de Janeiro, ele encontra a própria filha, sem saber que era sua filha, e fica absolutamente obcecado sexualmente por essa jovem, que era filha dele, ele não sabia. E aí o Lima começa a delinear esse desfecho trágico no seguinte diálogo. Você tem razão, disse o comendador. Recife é bonito. Alice, que é a jovem mulata, era do Recife, tá? E eles estão no Rio de Janeiro, que a menina foi para o Rio de Janeiro. Recife é bonito, e muito mais. O senhor já esteve lá? 6 anos, filha. 6 anos. E levantou a mão esquerda à altura dos olhos, correu pela testa, contornou com ela a cabeça, descansou afinal na perna e acrescentou: comecei lá minha carreira comercial e tenho muitas saudades. Onde você morava? Ultimamente a Rua da Penha, mas nasci de João de Barro, perto do Hospital de Santa Águeda. Morei lá também, disse ele distraído. E o Lima, de maneira trágica e satírica, ele já coloca o comendador se referindo à jovem como filha, que era amante dele, né? Ele coloca como filha de propósito, para já apontar para essa tragédia do incesto que vai se dar no final do conto, né? Ele se refere com essa expressão infantilizada a essa jovem, sem fazer a menor ideia que de fato era filha dele. E aí, logo em diante. Então, ele já começa a suspeitar que algo está errado. Eu vou delinear aqui já o fim do meu argumento para não estourar o tempo. A mulata, que ainda não se havia bem apercebido do estado do comendador, aí o comendador, nesse momento do conto, já começa a perceber que algo está errado. Responde ingenuamente. Mamãe morreu em setembro de 1893 por ocasião da revolta da Armada, né, de 1893. Ouvi contar essa história em fevereiro. É isso.
O comendador não perdera uma sílaba e, com a boca meio aberta, parecia querê-las engolir uma a uma. Com as faces congestionadas e os olhos esbugalhados, a sua fisionomia estava horrível. O coronel e a mulata estáticos, estuporados, coronel, outro homem português, tá? Que está nessa cena. Entreolharam-se. Durante um segundo, nada se lhes antolhava fazer. Ficaram como idiotas em breve. Em breve, porém, o comendador, num supremo esforço, disse com a voz sumida: meu Deus, é minha filha. Essa é a última página e a última cena do conto, né? Então, o conto ele acaba com essa interrupção trágica do incesto, né? E é interessantíssimo porque o Leon Barreto ele não desenvolve essa descoberta trágica. A descoberta trágica aparece, lembremos aqui do grande teórico francês Georges Bataille, né? No livro Erotismo, ele fala do incesto. O incesto é o interdito, o incesto é a violência máxima, o incesto é o impensável. Violência máxima ele não fala, não, mas ele fala: o incesto é o impensável, né? Na civilização ocidental, é aquilo que não se pensa. E o Lima Barreto parece estar trabalhando com algo interessante. Ele usa uma lente interseccional para colocar o que é impensável, né? Usando uma noção grega, o que é obsceno, né? Obsceno é aquilo que está fora da cena, aquilo que não pode ser representado. O incesto é o tabu impossível de ser representado. O próprio Michel Foucault, na ordem do discurso, ele vai pensar isso, né? O tabu é aquilo que não ganha matéria na linguagem. E aí o Lima coloca o que é o absurdo, né? O obsceno, o impossível. Lá em 1915 ele coloca essa cena. Bom, finalizando então, fiz uma breve reflexão escrita só para a gente conseguir amarrar minha ideia e eu finalizo aqui. Tal como a descoberta de Édipo, que fere irremediavelmente os próprios olhos ao descobrir seu crime, o comendador se vê diante de uma inominável violação. No conto, porém, não são os olhos do personagem que perdem a capacidade de ver, mas sim os nossos próprios olhos de leitores, uma vez que, após o impacto da descoberta, o narrador mais uma vez interrompe o desenrolar da trama. Logo, o desfecho trágico existe, mas não se desenvolve com fôlego. Em vez disso, pega-nos de surpresa, deixando para a imaginação leitora a recriação do destino dessas personagens. Um especialista, portanto, mostra como Lima Barreto foi interseccional antes do surgimento do termo. A esse argumento, poderíamos acrescentar obras como Clara dos Anjos, Cló, Uma Conversa Vulgar e Um e Outro. Todos esses são interseccionais. Em todos esses textos, o ficcionista se preocupa em tematizar a situação da mulher negra no Brasil, além, é claro, de suas diversas importantes crônicas nas quais chega a denunciar, à frente de seu tempo, o horror do feminicídio. Lê-lo no século XXI, enfim, não é apenas render homenagem ao autor fundamental da literatura brasileira, mas também usar nossas lentes contemporâneas para pensarmos o que o passado pode nos ensinar, a fim de cogitarmos algum tipo de futuro. Muito obrigado. Muito obrigado. Encerro aqui minha fala. Que beleza, Gabriel. Muito obrigado por compartilhar conosco, né? E pensar, sobretudo, aos que abriram os caminhos, né? Para essa nossa dinâmica. Então, a gente tem muito para conversar. Espero que haja esse tempo para a gente poder dialogar um pouco mais. E na sequência, nós temos aqui Tatiane da Costa, com a comunicação Memória e Identidade na Literatura de Paulino Chiziane. Tatiane, fique à vontade. Bom dia a todos. Meu nome é Tatiane Carvalho da Costa. Eu sou mestranda pela Universidade do Estado de Mato Grosso, a Unemate. Eu sou bolsista pela CAPES. E eu não sei o que aconteceu com o meu e-mail, mas eu acabei não recebendo alguns e-mails, aí eu tive que mandar mensagem, então eu não tive acesso ao modelo de slide. Então, eu optei por nem fazer. Vou seguir aqui pelas minhas folhinhas e espero que vocês compreendam. Memória, meu trabalho é sobre memória e identidade na literatura de Paulina Chiziane. Chiziane, que é escritora negra de origem humilde, primeira mulher moçambicana a publicar um romance. Nasceu em 1955 em Moçambique e foi criada nos subúrbios de Lourenço Marques, hoje Maputo, em uma família de protestantes. Ainda jovem, militou pela Frelimo, tendo deixado o partido anos depois por discordâncias com os rumos tomados pelo mesmo ao longo dos anos, bem como devido ao silenciamento das mulheres que participaram ativamente do processo de independência. Sua literatura está profundamente ligada às raízes da cultura local e aborda temas femininos em um país em que a atividade literária é desenvolvida majoritariamente por homens. Em 2003, a autora dividiu o prêmio José Caveirinho de Literatura
com o escritor Mia Couto. Recentemente, em 20 de outubro de 2021, Paulina Chiziane conquistou o Prêmio Camões de Literatura. Em 33 anos de existência, o prêmio, um dos principais do mundo, nunca havia elegido uma mulher negra vencedora. A honraria foi atribuída a Chiziane após decisão unânime do júri. Bem, pesquisar sobre os aspectos da literatura e falar sobre Chiziane não tem como falar sobre Moçambique, né? Não tem como citar. E da literatura moçambicana, nos tempos atuais, nos faz refletir que, por mais que a África tenha defendido as origens identitárias no período colonial, ainda em pleno século XXI, existem vestígios de representações estereotipadas, propagadas pelos colonizadores. Dessa forma, a literatura vem para romper com as ideologias europeias e buscar recursos para valorizar a ancestralidade africana. E quando falamos em literatura moçambicana, que valoriza a ancestralidade africana, a autora Paulina Chiziane é um importante nome para a literatura. A autora moçambicana, em seus escritos, traz o cenário literário marcado pelo sofrimento causado pelo colonialismo e de como as consequências afetam até os dias de hoje a memória histórica, identidade e a memória histórica e social do povo moçambicano. Desta forma, neste trabalho, pretendo identificar alguns aspectos históricos culturais presentes na obra O Alegre Canto da Perdiz, da Paulina Chiziane. O presente estudo se faz relevante à medida que é necessário refletir sobre a construção da identidade do povo moçambicano através de textos literários que resgatem a identidade e a memória coletiva das origens do povo moçambicano. Para a realização deste trabalho, optei por uma metodologia que envolve de conexões entre o discurso literário e o histórico para identificar quais os elementos da história do povo moçambicano e do processo de resistência durante o período colonial representadas na obra de Paulina Chiziane. Com isso, compreender a construção da identidade dos povos africanos a partir de uma realidade social que converte para a desconstrução de concepções do africano como colonizado e selvagem. Irei apresentar o breve histórico sobre a literatura moçambicana, com finalidade de resgatar os principais aspectos literários deste gênero. Posteriormente, irei expor alguns elementos presentes na obra, que evidenciam um contexto histórico de Moçambique durante e após o período colonial através da escrita da autora. Compreender sobre o contexto histórico da obra permite a compreensão sobre as principais matrizes que influenciam a literatura africana. A literatura é um espaço que permite que o leitor conheça as diversas estruturas linguísticas que compõem a utilização das línguas. Segundo Bright, o fazer literário e o fazer poético aparecem como construção em que a língua escrita ou oral é mobilizada e explorada para expressar e justificar a existência humana. Dessa forma, é através do processo literário que os povos têm a possibilidade de registrar e representar seus valores culturais, por meio de histórias, relatos, entre outros meios que permitem a reconstrução do passado e se eterniza através da língua de maneira escrita ou oral. A literatura africana de língua portuguesa foi marcada pelo processo de colonização, que causou a aculturação dos valores e as origens dos povos africanos. A relação que o corpo linguístico começa a manifestar-se pelas diferentes falas que os escritores africanos se assenhoraram da língua. Durante o período de colonização, a literatura representava que o colonizador exercia um papel de salvador e protagonista da civilização, enquanto o negro era colocado em um sistema de opressão e inferioridade. Moçambique foi um dos países que foram afetados por esse sistema de aculturação colonial. Somente em 1975 ocorreu a renovação dos escritores literários, a partir dessa independência de Moçambique. A literatura moçambicana buscou inovar e resgatar os valores, tradições, os efeitos do sistema colonial sobre o povo oprimido e representado por muito tempo como inferiores e selvagens. A partir do período de pós-independência, as nações africanas buscaram uma literatura que se afastasse dos modelos europeus para que fosse possível expressar a identidade do povo africano. As escritas nesse período de descolonização buscavam desconstruir a imagem negativa do africano imposta pelo europeu. Nesse período, alguns nomes foram importantes para a formação da independência africana.
Dentre alguns importantes nomes de escritores moçambicanos, temos Orlando Mendes, Jorge Viegas, Mia Couto e Sebastião Alba. A presença da mulher como protagonista da escrita, principalmente da mulher negra, é uma grande conquista social para minimizar os impactos do preconceito racial e de gênero. As mulheres, como escritora, tiveram e têm a oportunidade de resgatar o feminino através de diversos segmentos sociais que ela foi imposta e subordinada, e dar voz à identidade a todas as mulheres que foram anuladas, humilhadas, discriminadas e por muito tempo silenciadas. Atualmente, a literatura africana busca a valorização e o resgate cultural presente em cada povo, cumprindo assim a valorização do processo intercultural através da literatura. Neste contexto, se insere a obra analisada neste trabalho, O Alegre Canto da Perdiz, escrito pela primeira autora moçambicana, Paulina Chiziane. A obra intitulada O Alegre Canto da Perdiz, da autora moçambicana, publicada em 2008 pela editora portuguesa Caminho, relata a realidade dos efeitos da colonização do povo moçambicano, colocando como foco o protagonismo feminino. Ao longo da obra, Chiziane resgata a memória histórica e cultural do país durante o processo de opressão do sistema europeu. A poética de Paulina Chiziane busca dar voz à mulher, pois nem sempre as mulheres africanas podiam escrever suas histórias. Além do preconceito racial enraizado na cultura africana pelo processo de colonização, as mulheres também eram submetidas ao processo de gênero, ao preconceito de gênero, desculpa. Dessa forma, Paulina resgata a tradição e as crenças do povo africano, e principalmente da mulher, que por muito tempo foi inferiorizada e submetida a viver sobre as margens de uma sociedade machista e patriarcal. O estilo literário de Paulina Chiziane retrata a condição da mulher moçambicana, narrando o feminino através de diversos conflitos que norteiam a sociedade moçambicana, uma patriarcal. Paulina Chiziane, em O Alegre Canto da Perdiz, também traz a questão da miscigenação racial, colocando os efeitos dessa questão para o imaginário social do povo moçambicano. Esse processo gerou a subalternização do negro e colocou os brancos e os mestiços em postos de ascensão social. A voz que ecoa na obra se projeta, redimensiona o discurso da mulher e pode se fazer ouvir com o objetivo de mimetizar a realidade moçambicana pela ficção, em uma relação ambivalente com o real. Por contiguidade, dialoga com o contexto histórico, mítico, econômico, social, de classe ou de dominação. Além disso, podemos dizer que Chiziane tem um lugar de fala, que além de ter esse lugar de fala, ela dá voz a essa personagem que denuncia como mulher negra era tratada, estereotipada, marginalizada pela sociedade branca portuguesa e, às vezes, pelas próprias mulheres negras. Ao analisar a narrativa de Paulina Chiziane, em O Alegre Canto da Perdiz, percebemos que a história é ambientada em um contexto colonial, sendo que é através das vozes articuladas que o romance expressa suas construções discursivas que reconfiguram as identidades sociais do povo moçambicano. De acordo com Ribeiro, o racismo, como protagonista de um cenário social, isolou a mulher negra e a reduziu como um corpo inexpressivo. Porém, não quer dizer que essa mulher negra não tivesse tentado falar, ela só não foi ouvida. A obra repensa qual é o lugar de fala dessas mulheres que estão presentes nos feminismos debatidos, apontando que não discutir esse múltiplo que vai além da mulher branca, cis e de classe média, é silenciar os anseios de uma parcela considerável de mulheres que historicamente são colocadas na penumbra da inexistência, como é o caso da narrativa O Alegre Canto da Perdiz. Chiziane, ela mostra que uma mulher negra protagonista e com pensamentos livres e que achou caminhos para ascender, mesmo fazendo parte de uma maioria subalternizada. Segundo Hall, uma das dimensões críticas das lutas anticoloniais no contexto dos países de colonização portuguesa, podemos encontrá-la no campo da literatura. Dentro dela, a poesia exerceu uma função política de repúdio à situação colonial e reivindicação de autonomia política, em meio a contatos interculturais marcados por relações objetificantes, pautadas pelo binarismo superior versus inferior, sujeito versus objeto, produzidos pela própria situação colonial.
E é isso que Tiziane faz em O Alegre Canto da Perdiz. Usa a narrativa como instrumento de resistência e reivindicação política, para mostrar o legado do colonialismo e para mostrar que o povo moçambicano, principalmente as mulheres negras, foram, são e serão resistências. Minhas considerações finais, que a partir do trabalho, conseguimos observar que a literatura de Paulina Tiziane, ela busca representar em sua obra, O Alegre Canto da Perdiz, a representação dos efeitos da colonização portuguesa em Moçambique, especialmente na vida da mulher negra. Através da vida e dos pensamentos das personagens femininas, a autora reconhece como o feminino foi subalternizado durante o processo de colonização. Além do mais, o estilo poético da autora representa os modelos de opressões e os sentimentos dos oprimidos durante o regime colonial. Considerando os aspectos da escrita de Paulina Tiziane, compreender-se o poder simbólico de representar os discursos de resistência à colonialidade através da literatura. A poética presente na obra simboliza voz aos excluídos para adentrar em uma nova era de possibilidades para o povo moçambicano ressignificar a sua história. Dessa forma, fica evidente que os modelos europeus ainda influenciam no imaginário e na identidade do povo moçambicano. E a literatura de Paulina Tiziane busca desconstruir essa visão europeia e também resgata a identidade do povo moçambicano através das diferentes linguagens e discursos que encontramos na obra. É isso. Obrigado, Tatiane, por compartilhar conosco a sua proposta. Tocar no outro lado do Atlântico, que também é nosso, né? Nesse diálogo sul-sul é importante. Então, a África é nossa e a gente precisa partilhar realmente dessas coisas. Porque para poder narrar, né? Então, tem muitas questões também que... Então, acredito que teremos tempo para poder dialogar, né? E para poder situá-los, né? Todos que estão aqui, nós teríamos... Deixa eu até conferir a ordem aqui, se chegou... A Juliana da Costa chegou por aqui. Então, a gente passa a palavra, né, para Juliana da Costa Neres, com a comunicação intitulada Letramento Literário e Ensino de África em Sala de Aula. Juliana, fique à vontade. Oi, bom dia. Gente, eu estava com bastante dificuldade para entrar, só consegui entrar agora. E eu estou na escola. Hoje nós estamos, estou aqui na escola, que nós estamos entregando os cartões. E eu não consigo espelhar. Se quiser, eu posso enviar para algum e-mail, então eu posso ir falando mesmo, tranquila aqui, de boa, apresentando o trabalho, ou então eu posso enviar para alguém. O que você prefere, Jefferson? Como for melhor para você, Juliana, fique à vontade, como se sentir bem. Pode conduzir. Prontinho. Então, bom dia, meu nome é Juliana, eu sou mestra em Crítica Cultural pela UNEB, Campus 2, Alagoinhas, e eu, no meu trabalho de mestrado, minha dissertação, eu pesquisei sobre o letramento literário na educação de jovens e adultos, e como que esse letramento, atrelado à alfabetização, ele poderia ser instrumento para formar leitores críticos na educação de jovens e adultos. Assim que terminei o mestrado, eu sentia muita necessidade de estudar sobre o ensino da África. Aqui no Campus 2 Alagoinhas, nós temos uma especialização em estudos africanos e representações da África. Então, eu passei na seleção e fiz esse curso, porque enquanto professora, coordenadora, eu sinto que há uma defasagem na minha formação e na formação e no contexto escolar sobre o ensino de África. E o trabalho de conclusão de curso, a pesquisa, né, tem como título, que é o que eu vou apresentar para vocês hoje, um recorte dessa pesquisa, que é o letramento literário e o ensino de África em sala de aula. Bom, esse trabalho, essa pesquisa, ela é justificada pela necessidade incessante da implementação do letramento literário nas escolas públicas, em virtude dessas representações do continente africano que nos foram impostas durante muitos anos.
E assim, esse trabalho, essa pesquisa, apresenta uma proposta didático-metodológica por meio de uma sequência da obra O Mundo se Despedaça, de Chinua Achebe. Nessa pesquisa, os principais objetivos foram discutir, né, os conceitos de alfabetização e letramento, compreender a importância do letramento como instrumento pedagógico para o ensino da literatura e história africana, e apresenta também, por meio de uma sequência didática, uma proposta para o trabalho com o romance O Mundo se Despedaça, do escritor africano Chinua Achebe. Esse trabalho, ele é fundamentado, ele encontra esse referencial teórico para as reflexões acerca das novas interpretações do continente africano na obra de Lima, 2018, Ivaldo de França Lima, e em Achebe, 2019. Por compor, Achebe compõe uma obra representativa da literatura que dialoga com o percurso histórico do povo ibó, né? E também para a composição da discussão sobre alfabetização e letramento, tomou-se como referência as discussões de Freire, de Paulo Freire, teórico muito importante para a educação de jovens e adultos também, e Magda Soares. Bom, a metodologia dessa pesquisa, desse trabalho, ela é de natureza qualitativa, baseia-se na leitura e reflexão da obra, né, de obras bibliográficas e com pretensão de intervenção no universo das salas de aula, quando a pesquisa propõe a execução, né, da leitura e discussão dessa obra, O Mundo se Despedaça, com os alunos de uma escola pública de ensino médio no interior baiano. Bom, O Mundo se Despedaça é uma obra do autor nigeriano Chinua Achebe. É um marco na literatura africana, uma vez que nos permite conhecer a história de um povo, não obstante despedaçado, cuja sua história aí a gente coloca aqui entre aspas, é feita por outros povos e não por eles mesmos, conforme fora com inúmeros povos africanos que foram, entre aspas, formados, né, pela ideia e projeto de povo do colonizador. Em sua escrita, Chinua Achebe provoca rachaduras profundas na visão hegemônica sobre o continente africano, já que nos permite conhecer a história do povo ibó, descrevendo sua cultura, sua religiosidade, além de propor ao leitor a desobediência epistêmica defendida por Mignolo, apresentando novas interpretações da história desse povo, né, dos povos, né, e especificamente do povo ibó. Torna-se importante registrar que a obra de Chinua Achebe, a escolha dessa obra, O Mundo se Despedaça, porque ele é também conhecido como romance representativo. Logo, serve-nos como recurso para o ensino de uma história feita e contada por um povo africano, a saber, um povo nigeriano. Então, nada melhor do que usar a história por meio da literatura, trazendo para a sala de aula o outro lado, né? Desse mundo que se despedaça ao ser contado por outros povos, em que a história original, a história desses povos são apagadas. E isso acontece cotidianamente em nossas escolas, por isso a necessidade de levar esta leitura tão imprescindível, tão importante, uma vez que realmente ler O Mundo se Despedaça é perceber o encontro da literatura com a história. E importante levar o letramento como instrumento para que os alunos possam perceber essas novas interpretações, essas outras representações não etnocêntricas dos povos africanos, especificamente do povo ibó. Bom, esse trabalho, o que a gente traz de consideração dessa pesquisa, desse recorte, é que apresentar a literatura africana como instrumento para o ensino das histórias e principalmente para o ensino da cultura, dos costumes, das tradições do povo ibó, é romper com o sistema dominante que está posto de privilegiar e contar a história única dos brancos,
é apontar caminhos para também colocar em prática o que defendem as leis 10.639/03 e a 11.645/08, com a obrigatoriedade do estudo da língua e cultura africana, de cultura afro-brasileira e indígena. Esperamos, né? Espera-se que este trabalho, que ainda não aconteceu, é uma proposta. Eu enquanto professora e coordenadora de escolas de EJA, a nível municipal e estadual, esse trabalho essa pesquisa, ela foi defendida em maio, então o ano letivo já havia começado. O Mundo se Despedaça é uma obra um pouco, né, extensa, e a gente sabe da dificuldade que nossos alunos apresentam, e aí eu vou falar especificamente os alunos de EJA, do prazer da leitura, né? São alunos que muitas vezes ainda não são alfabetizados, então é um desafio propor realmente o trabalho com a obra extensa, porém, somos movidos a desafios, né? O que seria a educação se não fossem os desafios? Então, espera-se que esse trabalho, essa intervenção em sala de aula, com turmas do ensino médio, que, diga-se de passagem, Juliana, é médio, mas nós ainda encontramos muitos alunos na EJA, no ensino médio, que não sabem verdadeiramente ainda ler, interpretar, compreender, inferir. Essa é a realidade aqui ainda de alguns alunos eu falo de Alagoinhas, Bahia. Então, principalmente depois, né, desse contínuo, não sei se tem alguém aqui da Bahia ouvindo, mas assim, nós tivemos um tal de um contínuo 2021 em 2021, onde em 2020 nós ficamos parados. O governo estadual, ele lançou um decreto de suspensão de aulas, e nós não tivemos nenhum tipo de contato com o aluno, a não ser que o professor quisesse ter esse contato. Então, nossos alunos tiveram uma perda gigantesca no ano de 2020. No ano de 2021, o governo tentou recuperar com o chamado Contínuo 2021, onde nós fizemos 6 unidades em um ano, nós fizemos 2 anos em um ano, e os alunos automaticamente foram aprovados. Então, pensem aí. Tá? Então, espera-se que este trabalho de letramento literário possa contribuir para um novo fazer em sala de aula e que todos possam conhecer as diversas histórias dos diversos povos, dos diversos países que compõem o continente africano. Então, as nossas principais referências Chinua Achebe, Bachelard, Cafiero, Cruz, Maria de Fátima Berenice da Cruz, Garcia, Paulo Freire, Arroio. Então, é isso. Depois, se vocês quiserem, eu passo os slides para vocês. Eu cheguei um pouquinho atrasada, porque eu não recebi o link. Quem passou foi uma colega, Arlinda, e eu saí olhando, será que eu conheço alguém aqui dessa lista? Fui olhando a lista para ver se eu conhecia alguém, e aí consegui. Enfim, é um trabalho que diz também um pouco de mim enquanto professora, educadora, que reconheço em mim, em minha formação, essa falha, né? Essa falha grave com relação às representações do continente africano, e que desejo também levar esses estudos, essas novas perspectivas de ver, enxergar e compreender o continente africano. É isso, obrigada. Muito obrigado, Juliana. E, de fato, a sala de aula é o lugar da provocação, e assim a gente vai se colocando também. Muito obrigado mesmo por sua partilha. Né? E continuando, Letícia chegou, né? E que bom estar conosco, porque, como eu digo, é sempre tempo. Então, por ser tempo, a comunicação toca a decolonialidade ecológica de Conceição Evaristo. Letícia, fique à vontade para a sua comunicação. Obrigada, bom dia, gente. Eu queria me desculpar porque eu cheguei atrasada, eu estava em sala de aula, mas estou aqui. Vocês conseguem ver os meus slides? Sim. Joia. Então, vamos começar. O meu tema é a decolonialidade ecológica de Conceição Evaristo. Eu sou doutoranda da UFMG, no programa de pós-lit.
Na verdade, a Conceição Evaristo ela não é a autora que eu pesquiso literatura de língua inglesa, mas a Evaristo é uma autora que eu tenho um grande interesse, então eu trouxe uma análise da minha pesquisa, né, da teoria que eu embaso minha pesquisa, junto da Conceição hoje. Primeiro, eu gostaria de apresentar a autora, que já dispensa apresentações, mas ainda assim. Evaristo é uma escritora mineira, que ela escreve majoritariamente sobre o corpo feminino e o corpo feminino negro, sobre as vivências de raça, de gênero e todo o histórico que isso traz. Além de ser escritora, ela é uma docente pesquisadora. Ela começou a escrever literariamente em 93, publicando pequenos textos, e o seu primeiro livro ela foi publicado em 2003, que foi Ponciá Vivência. O livro que eu trago para a pesquisa é o Poemas de Recordação e Outros Movimentos, que é um dos poucos livros dela de poema, e é um livro que eu gosto muito. Bom, começando já pelo meu título, eu quero explicar o que é a decolonialidade, né? Nós todos sabemos o que foi a colonização, o colonialismo, e hoje a gente acha que porque o colonialismo acabou, algumas pessoas podem achar, os efeitos dele também acabaram. Na verdade, Mignolo, em 2008, ele traz a noção do colonialismo e da colonialidade. O colonialismo, ele de fato foi aquele processo de colonização que aconteceu a partir de 1500, mas a colonialidade, ela constitui a nossa modernidade. E nós ainda vivemos sob esse mesmo regime do colonialismo. Nós ainda vivemos nesse mundo que a Mary Louise Pratt, ela descreve como peles brancas continuam a seduzir, garotas de peles negras continuam a ser vendidas e os mitos imperiais continuam a gerar significados, desejos e ações. Ou seja, o nosso mundo hoje ele é formado e moldado pela nossa história. Então, nós ainda vivemos nessa colonialidade. E a decolonialidade é justamente um movimento contrário a isso, é um movimento que questiona, né, que tenta reescrever essa história a partir de novas visões que sejam mais inclusivas para essas pessoas que são chamadas marginalizadas. E a outra parte da minha pesquisa, ela vem da teoria do ecofeminismo. O ecofeminismo, ele é uma área ainda um pouco nova no Brasil. Em 1974, a teórica francesa Françoise de Bonne, ela cunha esse termo ecofeminismo, que é para estabelecer a aproximação entre os estudos feministas dos estudos ecológicos, né? Porque ela vê a relação interseccional entre os estudos da violência cometida contra as mulheres e contra outros gêneros e os estudos da violência cometida contra a natureza. Em 2003, Isabel Brandão escreve o que é considerado o primeiro texto ecofeminista a ser escrito no Brasil. E ela estabelece o que é esse ecofeminismo, que é justamente essa conexão entre esses dois tipos de opressões, subordinações, mas que vai para além, que também enxerga outras conexões, né? A natureza e a cultura, a nossa forma de conhecimento ocidental, ela estabelece a partir de binários, né, duais e hierárquicos. Um desses binários que funda a nossa cultura é a de separação de natureza e cultura. Tendo a natureza a hierarquização de inferior e a cultura de superior. Só que isso são construções sociais. Na verdade, a natureza e a cultura eles não são duplos opostos, eles são muito mais interrelacionados do que a gente pensa, mas a construção social foi feita assim. E esse binário ele tem conexões com outros binários também, como a diferenciação entre gêneros, entre sexos, a diferenciação entre raças. Austin, em 2017, que é uma tradução do livro dela da década de 80, ela fala que, por conta das características biológicas da mulher, das características do seu sistema reprodutor, da alimentação, da gravidez, ela foi considerada mais próxima da natureza do que os homens. E assim foi atribuída a ela papéis sociais inferiores, porque a natureza era considerada inferior, enquanto os homens eram tidos como superiores, relacionados à cultura superior, e a eles foram atribuídos papéis sociais superiores, entre aspas, superiores, o que nós consideramos ser superiores. E Lumba, em 98, ela fala que a conexão de pessoas negras como inferiorizadas também se deu a partir da conexão com a natureza, com a biologia, ou que nós entendemos por biologia. Ela nos diz que aconteceu na época da escravidão, da escravização das pessoas negras africanas, que relacionava pessoas negras a cérebros menores e a selvageria, ou seja, quase animais. Então, a marginalização de diversos grupos sociais, ela se deu a partir dessa conexão com a natureza. Então, nós precisamos voltar para a natureza para rever essa marginalização dessas classes. A Conceição Evaristo tem um poema que se chama Recordar é Preciso,
E nesse poema é onde eu enxergo a sua decolonialidade ecológica, né? Eu vou ler o poema para que a gente possa seguir. O mar vagueia onduloso sob os meus pensamentos, a memória bravia lança o leme, recordar é preciso. O movimento vai e vem nas águas lembranças, dos meus marejados olhos, transborda minha vida, salgando-me o rosto e o gosto. Sou eternamente náufraga, mas os fundos oceanos não me amedrontam e nem me imobilizam. Uma paixão profunda é a boia que me emerge. Sei que o mistério subsiste, além das águas. É o primeiro poema, é o poema que abre o livro, e eu trouxe aqui algumas características dele para a gente poder discutir. Primeiro de tudo, é que sempre que a gente fala do mar, em termos, quando a gente está discutindo questão de raça, a gente tem que relacionar esse mar e esse oceano à escravidão, né? Os navios negreiros que traziam as pessoas negras escravizadas da África para as Américas. Então, o mar, a recordação do mar é justamente a recordação desse histórico de escravização. Só que aqui, nesse poema, eu vou voltar aqui o poema para vocês verem, o mar, ele não existe apenas como um plano de fundo, ele é um agente. Uma grande parte da inferiorização da natureza, ela vem pela crença de que a natureza não tem nenhum tipo de agência. Só que o que a natureza não tem é uma agência em um sentido antropomórfico e antropocêntrico. A agência, ela não é uma característica, mas sim, quem tem agência são pessoas, coisas, seres que têm a capacidade de transformar, de criar mudanças e de agir. Mas nós consideramos a agência como uma característica que apenas seres humanos têm. Aqui, quando ela fala, ela começa o poema, a personagem literária, né? Que o mar vagueia onduloso sobre os meus pensamentos. O mar é um agente. E o primeiro verso traz essa agência do mar. A memória bravia lança um leme. E ela vai continuando e fala, o movimento vai e vem nas águas lembranças. Essas águas lembranças, a gente pode trazer a questão do afeto. A água aqui, ela se mistura com a sua própria... o seu próprio ser, o seu próprio eu, suas próprias memórias mais profundas. E o afeto, porque o afeto é importante para o ecofeminismo também, para as questões ecológicas. Dentro daqueles binários que eu falei, natureza e cultura, homem e mulher, pessoas negras versus pessoas brancas, um dos binários que também se conecta a esse viés é o binário entre emoção e razão. A razão é usualmente atribuída aos homens, à cultura, às pessoas brancas, ocidentais, e a emoção é atribuída às mulheres, às pessoas negras, às pessoas marginalizadas, né? E quando a gente traz o afeto como uma força empoderadora e como uma rota, a partir do que essa história ela pode ser reescrita, a gente dá um novo lugar a esse afeto. A gente traz esse afeto desse lugar de inferior para um lugar de transformação. E as águas, quando ela fala, o movimento vai e vem das águas lembranças dos meus marejados olhos transborda a minha vida, salgando-me o rosto e o gosto. A água do mar e a água das suas próprias lágrimas, ela se mistura. Então, essa separação que a gente faz entre humano e mais que humano, ela tem suas fronteiras apagadas. Quando o humano e o masculino são considerados como em um contínuo e não separados, porque nós, seres humanos, somos parte da natureza, somos parte do mesmo planeta, né? Nós nos consideramos como superiores e diferentes, mas nós somos tão próximos quanto nós somos um do outro, né? A nossa própria pele, nossa própria biologia, ela é natural. Então, apagando essas fronteiras entre humano e mais que humano é uma forma de trazer essa afirmação do recordar é preciso também para o campo natural. O poema ele fala sobre justamente essa recordação, sobre a necessidade de não esquecermos da história como ela realmente foi. Só que essa história ela é recontada a partir de uma nova perspectiva. E essa perspectiva inclui uma nova visão sobre a natureza. Nós precisamos de novas construções para repensar as bases que formaram o nosso conhecimento da nossa sociedade hoje. E uma dessas bases é a maneira como nós enxergamos a natureza como separada e distante dos seres humanos. Uma nova relação com a natureza consiste em uma nova relação com nós mesmos. Uma nova relação com a natureza é uma nova relação com o nosso corpo, que é um tópico tão fundamental para os estudos pós-coloniais e estudos feministas. E eu não proponho aqui nenhuma fuga na natureza, nem uma aproximação, porque eu sei que essa aproximação na natureza, ela tem um viés essencialista, e não é isso que eu proponho, mas sim uma transformação. Mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência física, pessoas mais velhas, pessoas idosas, elas não foram relacionadas à natureza biologicamente. É uma construção social que constrói essas pessoas como mais próximas do domínio da natureza. Então, o que eu proponho não é uma essencialização dessa relação, mas uma transformação disso. Então, para repensar e reescrever a nossa história sobre novos pontos de vista, que é justamente o que a decolonialidade se propõe, nós precisamos inserir a reescrita também do que consideramos pelo mundo natural e como consideramos esse mundo natural.
Aqui estão as minhas referências, eu quero agradecer a vocês e terminar dizendo que essa minha pesquisa ela é uma parte do que eu pesquiso no meu doutorado, né? Que está sendo aqui aproximado da Conceição Evaristo, mas, enfim, o ecofeminismo ele ainda é muito recente no Brasil, então eu sei que muitas pessoas ainda não conhecem, já escutaram, mas não sabem direito, mas eu queria dizer que existe muito mais coisa a ser pesquisada, sabe? Existe um mundo de elementos do mundo natural que eles são utilizados nas pesquisas. E eu queria só terminar falando um pouquinho do que eu pesquiso. Os 3 elementos que eu pesquiso na minha tese, dentro das minhas autoras, que são autoras que escrevem em língua inglesa, eles são elementos dos outros seres vivos, animais, plantas, a relação com a comida e a relação com a bruxaria, não enquanto algo sobrenatural, mas sim enquanto outro tipo de conhecimento que parte da natureza, um conhecimento ancestral. Então, assim, só para abrir a curiosidade de vocês, né, para que vocês vão pesquisar, porque o ecofeminismo é uma área muito legal. Muito obrigada. De fato, Letícia, obrigado pela partilha, né? É uma alternativa, né, dentro da perspectiva interseccional, né? Porque quando a gente pensa a perspectiva interseccional, é fato nós estamos pensando que ela é relacional, né? Étnica, raça e de gênero, né? E por si só, ela convoca uma enunciação plural. Então, se é plural, também existe a provocação em tudo que é relacionado a tempo, espaço, história, representação, a esse universo construído em torno do imaginário de único, né? Que já deixou de ser único e a gente abre essas alternativas, né? E eu tenho pensado um pouco dentro desse roteiro, e aí já fechando e abrindo também o espaço, porque tem alguns comentários aqui que eu vou colocar para vocês que estão no chat, né? Que interseccionalidade ela é um termo da nossa gramática crítica do presente, né? E eu tenho pensado muito nessa relação com a teoria da literatura, sabe? E é um ponto que, por muito tempo, nós produzimos análises em torno dessas perspectivas, somos colocados como aqueles que fazemos análises sociológicas, né? Como se o estético ele fosse deixado de lado, mas aí vem a própria Conceição Evaristo com a ideia de escrevivência e nos dá um caminho que, olha, a gente pode, a partir dessa imaginação negra, pensar alternativas para poder questionar a própria teoria da literatura. Então, são caminhos, então, todas as propostas aqui realmente trazem essa contribuição para esse pensamento, que é um operador crítico, né, e alternativo, para o campo dos estudos literários, mais precisamente, né? E eu agradeço realmente a todos aqui e a todas pela colaboração. E tem alguns comentários aqui que eu vou passando para vocês se comunicar, né? Maristela aqui dá os parabéns a Gabriel, né? Fora todos os elogios, né, que circulam aqui no chat, né? E ela diz, Maristela, né, a leitura de Lima Barreto é fundamental. Li a crônica, não as matem, fiquei impressionada com a atualidade, né? E aí vem Gabriel em relação à fala, à comunicação de Tatiane, né? Dizendo sobre a importância de trazer o diálogo, né, de Chisiane com os estudos brasileiros, né? Esse diálogo sul-sul, né? E no fim, só para eu poder me situar aqui, o Juan traz uma questão, a Letícia, né? Letícia, atualmente estou pesquisando sobre ecomarxismo, que tem a ver mais ou menos com o ecofeminismo, né? Mais que uma pergunta, quero saber se você poderia aprofundar na metodologia que propôs o ecofeminismo e ecologia feminista. E ele agradece, né? Então, há o espaço para que vocês todos comunicaram, se quiserem acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade, né? E tem a colocação para a Letícia também. Bom, eu posso começar, se todos me permitirem. João, não sei. É muito legal, com certeza, o ecomarxismo ele tem uma aproximação com o ecofeminismo. Acho que todos os estudos que passam pela ecocrítica têm essa característica interseccional, né? Não tem como não ter. E sobre a metodologia do ecofeminismo, da ecocrítica feminista. Basicamente, o que o ecofeminismo tem como base, né? Existem vários tipos de ecofeminismo, mas a base que une todos é essa crença que a opressão contra a natureza ela é um fator determinante para a opressão contra as mulheres. Então, estudar a opressão feminina e de gênero e sexual
tem que ter obrigação, assim, estudar também a opressão contra a natureza. E não só em relação às mulheres, mas a diversas classes marginalizadas. Como eu disse, existem diversos tipos de ecofeminismo, então não tenho como lhe dar uma resposta sobre a metodologia de todos eles. Eu posso lhe dar uma resposta sobre a metodologia que eu uso, tá? E espero que satisfaça a sua pergunta. Como eu estava falando da minha tese, eu analiso essas 3 categorias, esses 3 elementos. A minha proposta da tese é desenvolver um conceito de corpo que seja não binário, que seja em uma contínua interação com a mente, não como categorias opostas, mas como 2 partes de uma mesma coisa, né? 2 lados de uma mesma moeda. Porque o corpo e aquilo que é atribuído a esse domínio do corpo, a emoção, a biologia, tudo isso é muito menos fixo e muito mais importante do que a gente considera. Então, por exemplo, eu estudo 2 autoras, a Grace Nichols e a Rupi Kaur. E o que eu proponho é, a partir dos livros delas, desenvolver esse conceito de corpo. Então, quando eu estudo a questão dos animais, dos outros seres vivos, eu estou agora escrevendo para o 2º capítulo, que é esse. Eu quero estudar a questão da agência, justamente, né? E do antropoceno, do pós-humanismo, e ver como a agência que a natureza tem pode ser repensada sobre a agência do nosso próprio corpo, porque o nosso corpo ele faz coisas que a gente nem imagina. O tempo todo ele está agindo, interagindo em nível celular, e a gente nem imagina e acha que nós temos total domínio sobre a natureza, quando nós não temos total domínio nem sobre o nosso próprio corpo, que é nosso. Em relação à comida, a minha tentativa, que vai ser meu 3º capítulo, é de analisar como a comida ela estabelece uma relação de meio termo entre natureza e cultura. Porque a comida ela é natureza, ela vem da terra, né, basicamente, mas para ser ingerida e para ser consumida, ela torna-se cultura. Além do que a comida ela é um marcador de região, um marcador de afeto, é um marcador cultural. Então, é esse mediador entre natureza e cultura. E se existe uma mediação em um meio campo entre natureza e cultura, eles não são completos opostos. E nem é corpo e mente, nem é todos os outros binários. E a última categoria, que é a da bruxaria, eu planejo estudar como esse outro tipo de conhecimento, que é a bruxaria, que foi denominada bruxaria pela Igreja Católica, né, na época da Inquisição, da perseguição às bruxas, que eram basicamente mulheres que elas não se conformavam aos padrões patriarcais impostos. Geralmente eram mulheres viúvas, ou seja, tinham dinheiro e não tinham um poder masculino que as controlavam, né? Ou mulheres que, de alguma forma, solteiras, conseguiam esse dinheiro. E, geralmente, essa liberdade ela vinha através de um conhecimento do natural, certo? É um conhecimento que fazia, por exemplo, a cura de doenças a partir de ervas, coisas desse tipo. E esse outro tipo de conhecimento é um conhecimento que vem da intuição, que vem do campo das emoções. Então, ao trazer esse outro campo da emoção e do nosso corpo, esse outro tipo de conhecimento, a gente consegue repensar todas as bases do nosso conhecimento. Basicamente, a minha metodologia é essa. Então, espero que tenha respondido alguma coisa. Obrigado, Letícia. Gabriel, Tatiane, Juliana, tem alguma coisa a acrescentar que de repente durante a comunicação não conseguiu contemplar? Fiquem à vontade. Eu posso fazer uma observação em relação à nossa amiga Letícia ou é em relação ao meu próprio trabalho que você quer que eu fale? Fique à vontade, Gabriel. Esse é o espaço. Ótimo. Não, eu quero agradecer a todos aqui que estão conosco. Os trabalhos foram realmente muito instigantes e quero inclusive parabenizar a organização do evento, porque eu acho que as comunicações dialogam muito bem entre si, né? Não foram comunicações esparsas. Eu acho que foi muito bem organizada assim, a forma da mesa, então fico muito grato de estar aqui. Mas o que eu queria só comentar, não é nem a pergunta não, só uma observação. Eu não conheço a fundo o ecofeminismo, assim, ecomarxismo, ecofeminismo, essas discussões transitam um pouco, enfim, na cabeça, mas não é nada que eu estudo a fundo. Mas um autor que eu gosto muito e que ficou o tempo inteiro ecoando enquanto você falava, Letícia, é o Ailton Krenak, né? Eu acho que assim, o pensamento indígena ele é tão importante, né, para todos nós, e ainda pouco lido, né? Então, o Ailton Krenak é um que eu gosto muito, mas também tem o Schopenhauer, por exemplo, né, da Queda do Céu. Eu acho tão legal a gente manter o pensamento indígena, os diversos pensamentos indígenas no horizonte, né? E você falou que trabalha com língua inglesa, tem um livro muito, muito bom de uma pesquisadora indígena da área indígena da Nova Zelândia, que não está traduzido no Brasil, mas que vale muito a pena procurar, chamado Decolonizing Methodologies,
o Decolonizing Methodologies, depois, se quiser, eu boto aqui no chat, de uma professora chamada Linda Tuahai-Smith, da Nova Zelândia. E ela faz uma reflexão que a primeira vez que eu li, eu mesmo fiquei assim, sem reação, porque ela diz assim, a própria ideia de pesquisa que nós temos é uma ideia europeia, né? É uma ideia eurocêntrica, uma ideia burguesa, uma ideia iluminista, né? Então ela disse, você ir a uma comunidade, por exemplo, e pegar determinado objeto e levar para a universidade porque vai pesquisar, isso já é violento para vários povos, né? A noção de pesquisar é uma noção. E aí eu fico pensando muita coisa, porque a gente pensar na origem das ciências humanas, por exemplo, da antropologia, todas essas ciências tiveram origens coloniais. Então, uma coisa que tem me inquietado muito é pensar como é que a gente inverte essas chaves, né? Querendo propostas decoloniais, que é uma preocupação de todo mundo aqui, né? De diferentes ângulos, se a gente ainda tem um olhar, né? A gente quer decolonizar, mas a gente ainda tem uma perspectiva e um olhar que são coloniais, né? Então, a gente precisa sempre, assim, na minha perspectiva, a gente precisa sempre ter uma autocrítica muito grande, né? Porque a gente está num contexto que ainda é colonial, essa é a realidade, né? A gente usa ferramentas que são coloniais. Então, como diz a grande Conceição Evaristo, né, as histórias dela não são feitas para ninar a Casa Grande nos seus sonos injustos, né? Então, a gente tem que inverter essas histórias de ninar a Casa Grande. E eu acho que essa ideia do ecofeminismo é fundamental, né? Porque a gente consegue botar em cena e colocar em xeque questões que muitas vezes a gente tem como naturais e como sempre foram assim, que não são, né? Foram elaboradas. Tudo que é construído pode ser desconstruído, essa é a ideia, né? Que é isso que é importante. E aí eu gostaria de trazer aqui para a mesa o Ayrton Krenak, sobretudo no A Vida Não É Útil, né? No livro A Vida Não É Útil, ele convida a gente, é um livro muito bom, ao mesmo tempo muito simples de dialogar, o que é maravilhoso, dá para usar até no contexto de ensino médio, na graduação, etc. Mas é interessante porque ele nos convida a pensar nisso, né? Qual é a noção de progresso, de utilidade, de conhecimento, de saberes? Eu acho que a gente tem que dar cada vez mais um passo para trás. A gente já deu um passo para trás para pensar a noção positivista lá de ordem, de progresso e tudo mais. Isso a gente já fez. Mas a gente tem que dar muito mais passos para trás, passo para trás no sentido de enxergar a big picture, né? De enxergar o que está acontecendo. Então, a gente tem que dar um passo para trás para pensar a própria noção de conhecimento. O que é conhecimento? Né? Começa por aí. O que a gente chama de conhecimento? Por exemplo, porque saber o teatro, a tragédia shakespeariana é conhecimento, mas artesanato não é considerado conhecimento na academia, né? Sejamos honestos, né? Então, eu acho muito interessante o que nós, enquanto academia, consideramos o conhecimento. O que é o conhecimento? E isso está diretamente ligado à sua preocupação, né? Porque o que a gente considera, e quando eu digo a gente, né, o pensamento ocidental, nos últimos 300 anos tem considerado como o conhecimento, é o que tem destruído o planeta, né? Desde o século XVIII, o conhecimento é que foi usado para destruir o planeta, para fazer 2 guerras mundiais, para fazer genocídios incomparáveis, né, para fazer o neocolonialismo na África. Então, assim, eu fico pensando muito nisso. Eu acho que a grande questão da nossa geração, como, né, acadêmicos das humanidades, é, em primeiro lugar, pensar a própria noção de conhecimento, né, e o que é o saber, e o que orienta os nossos saberes. Quando a gente conseguir dar vários passos para trás e enxergar essa questão, aí sim a gente vai começar a dar passo para frente, né? Do contrário, a gente vai continuar dando voltas em círculos. Então, eu agradeço e acho fundamental essa questão do ecofeminismo, porque, assim, sejamos sinceros, né? Se não tiver planeta, não vai ter academia, né? E em breve não haverá planeta, né? Se a gente não mudar o pensamento. Então, eu acho que essa questão eco tem que atravessar tudo. A decolonialidade é eco, o movimento negro é eco, todas as questões. A questão queer tem que ser eco, tudo tem que ser eco, né? Do contrário, não vai ter. Do grego, né? Oikos. Não vai ter casa, não vai ter oikos, né? Para a gente poder fazer qualquer coisa. Então, agradeço e acho fundamental você trazer isso para a nossa mesa de hoje. Gabriel, muito legal o que você falou. Eu acho que você resume assim, muita coisa do ecofeminismo nessa sua fala. Eu queria falar 2 coisas sobre um comentário seu. Você falou sobre a questão do nosso conhecimento. Nosso conhecimento é completamente patriarcal, antropocêntrico e colonial, e todas as palavras negativas você pode pensar. E justamente essa minha pesquisa da bruxaria é justamente para trazer um outro tipo de conhecimento. Tem uma autora chamada Sandra Harding, que ela fala sobre a nossa necessidade de criar novas bases, porque as bases que a gente está trabalhando são coloniais, são patriarcais, então fazer conhecimento a partir delas é continuar produzindo esse mesmo tipo de conhecimento. Ela fala que a nossa conceito de pesquisa, que a gente tem um objeto, né, a coisa pesquisada, o pesquisador, a pesquisa, ela já é binária. Então, uma coisa que eu tento fazer na minha pesquisa é, por exemplo, tentar não ver o livro como os meus livros, que eu sou da literatura, né, como objeto,
de pesquisa, mas sim os livros são a minha pesquisa por si, né? O meu objeto é o que está me dando a pesquisa. Então, assim, isso aqui é um esforço diário, é muito difícil não ver o livro lá separado e eu, a pesquisadora, né? E uma outra coisa que você falou do Ayrton Krenak, dessa noção do progresso, eu li uma coisa esses dias, que é exatamente sobre isso, que a nossa noção de liberdade, a própria noção de liberdade, ela é anti-ecológica. Porque a gente tem uma noção de liberdade hoje, que é uma liberdade da natureza, e não com a natureza. Uma liberdade da natureza, que é essa tecnologia que vai levando tudo, ela só pode ser possível para um pequeno grupo. Ela é uma liberdade exclusiva. Mas a liberdade junto da natureza, aí ela pode abarcar todo mundo. Então, por isso que existem desigualdades, né? Por isso, tantas desigualdades. Então, assim, a própria noção de liberdade, do que é que o ser humano busca, ela é anti-ecológica, ela é colonial, ela é tudo isso. Isso é como a Juliana falou, que é um esforço diário da gente se questionar e tentar repensar as bases pelas quais nós somos ensinados. Perfeito. É exatamente isso, né? A natureza como algo apartado de nós é uma noção muito industrial, burguesa, iluminista, europeia, antropocêntrica, tudo que você disse muito bem. Mas a gente não deveria... E é uma coisa muito prepotente, né? O ser humano se vê como algo super... aquele que domina a natureza, sendo que vem uma onda e leva todo mundo, vem um furacão e destrói tudo. Então, assim, nós, quanto humanidade, somos muito pretensiosos de achar que a gente domina. Não domina coisa alguma, né? Só, enfim, a pandemia nos mostrou que não dominamos coisa alguma. A ciência não nos redimiu. Muito bom, e esse é o espaço, né, de troca, né, e eu insisto muito na compreensão da partilha, porque é desse lugar que a gente articula, né, e importante, ainda bem que tivemos tempo, né, ainda temos, né, até às 11 para poder dialogar, né, e Juliana coloca aqui nos comentários, foi durante a fala de Gabriel, né, é muito difícil inverter essa chave, né, o processo de descolonização é diário, é constante, né, e ela ainda acrescenta, nossa formação é na perspectiva colonial, infelizmente, né? E aí vem as questões, né? Sempre é bom indagar, né? O que, como, para quê, né? A favor de quem isto é posto, né? Então, são questões, né? Mas eu entendo que nós estamos aqui para poder pensá-las também, né? Elaborar as alternativas, né? E Gabriel propôs um movimento ancestral, né? Passos para trás para poder compreender quais caminhos, né? Seguir também. Então, muito importante. São reflexões necessárias e importantes, assim eu digo, né? Eu agradeço demais a vocês, né? Se alguém quiser também trazer mais contribuição, fique à vontade. Eu posso só falar uma coisa muito rapidinho? Claro, Gabriel. Porque você falou isso do espaço ancestral. Eu não, como eu falei, né? Eu não estou longe de ser um leitor da questão ecofeminista, tudo isso. O que eu conheço é mais pela questão indígena, que eu tenho estudado mais, né? Tanto em língua inglesa quanto no Brasil. Mas alguém que eu gosto muito, que eu estudo muito desde o mestrado, é meu querido Lima Barreto, né? Como eu falei hoje. E o Lima, uma das várias genialidades que eu acho que ele tem, que ele tem uma sacada que hoje, em 2022, a gente percebe como é brilhante, mas ele teve em 1910, né? Ele já estava com essa sacada, que é o quê? É justamente esse olhar receoso sobre a suposta verdade absoluta da ciência. O Lima Barreto está nesse contexto de cientificismo exagerado, de positivismo, de ordem e progresso, dessa ciência que vai descobrir o que é das grandes verdades, e ele já está percebendo, ele mesmo lá no subúrbio do Rio de Janeiro, ele já percebe como, por exemplo, essa tecnologia vai dar errado e vai ser desastrosa, e de fato deu, né? Em 1914 estoura a Primeira Guerra Mundial. Mas o que eu acho mais fantástico é que Lima Barreto ele consegue perceber como não existe uma verdade absoluta e inquestionável, né? Como essa ideia industrial burguesa de que a ciência vai nos levar para o caminho da verdade, a própria ideia da Belle Époque, né? A bela época do desenvolvimento, do progresso da ciência, é uma ideia falsa. Tem um conto do Lima que é bem famoso, né? Nova Califórnia, que ele ironiza isso, né? Tem lá o cientista que transforma os ossos em ouro, e aí, que supostamente transforma os ossos em ouro, e a cidade vira uma barbárie, né? Um começa a matar o outro para pegar os ossos. Então ele demonstra como essa ganância nunca vai ser superada e a ciência vai virar uma máquina de barbárie, não uma máquina de redenção. No entanto, existe um outro conto que é muito menos conhecido, chamado Algaricus Auditae, que ele bota de propósito o nome em latim, que eu acho fantástico, que é um conto assim que ele justamente bota a gente para pensar, e hoje é um conto muito, muito necessário também, né? Porque o Lima, ele tematiza lá o protagonista, que é um jovem cientista, não sei o que e tudo mais, e em determinada parte, esse moço quer entrar, esse cientista quer entrar na academia, que ironicamente é a Academia dos Esquecidos, né, que existiu no Brasil mesmo no século XVIII,
e o Lima faz referência, só que ele não tem uma produção científica. Né? Ele não vai entrar numa academia de produção científica. Ele fala, eu vou inventar qualquer coisa. E depois ele diz, eu invento qualquer coisa porque a ciência é um enfeite. Olha que frase maravilhosa, né? A ciência é um enfeite. Então, assim, eu vou criar qualquer coisa, eles vão acreditar, porque se disser que é científico, as pessoas acreditam. E é muito interessante a gente pensar isso, né? Como essa lógica das verdades absolutas nos levou ao caos, né? Nos levou à barbárie, né? Nos levou a 2 guerras mundiais no século XX. E o Lima, nos anos 10, já estava prevendo isso de maneira muito, muito forte, né? Ele não escreveu isso nos anos 50, depois do Holocausto. Ele escreveu isso nos anos 10, né? Antes de ter congresso de eugenia no Brasil, antes do racismo científico no Brasil crescer, estava crescendo na época, né? Antes da Primeira Guerra Mundial. Então, essa frase, assim, para mim, norteia muito a ideia do Lima Barreto. A ciência é um enfeite, né? Ou seja, a gente tem que ter sempre um olhar cuidadoso. E é fantástico. Que beleza, Gabriel, que beleza. Bom, gente, pelo menos podemos considerar como sessão encerrada, né? E para de fato encerrar, né? Agradeço mais uma vez a colaboração e participação todas aqui, todos, né? Sejam quem trouxe as comunicações, assim também como quem esteve ouvindo e fazendo os comentários, as questões, porque esse é um espaço necessário, que é o espaço do diálogo, né? Porque a gente tem a sensação de que está produzindo, pesquisando sozinho, então momentos como esse nos ajuda, né? Eu acredito a colocar aquilo que a gente tem refletido e ver se está fluindo, o que acrescentar, o que pode retirar. Então, muito importante e, de fato, a gente agradece. Espero, né, que possamos nos ver, né, outras andanças por aí, né, cada um do seu canto, mas há sempre a oportunidade para isso. Mais uma vez, obrigado. Até mais para vocês. Um abraço.